Nós damos início esse ano de 2025 com uma série que tem como tema Provérbios para o Ano Novo. Provérbios é um livro da Bíblia conhecido por lições de sabedoria que ele apresenta em cada frase, em cada página, sabedoria para a gente lidar com a vida, aprender a viver melhor. E quando a gente começa os planos para um ano que se inicia, muitos têm o costume de pegar um papel, uma caneta ou um bloco de notas no celular mesmo e começar a falar: esse ano eu quero. Muitos aí já se inscreveram na academia, já compraram roupa para começar a correr, já compraram barrinha de cereal em vez de salsicha, e a gente começa a mudar algumas coisas. E tem algo em nós que parece que nesse tempo que a gente dá uma reorganizada, que a gente tem um tempo, a gente diz: agora vai. Só que é importante a gente perceber que quando nós falamos desses temas, desses assuntos, tem gente que já dá aquele choque de realidade e diz: se você tinha um boleto para pagar dia 31 de dezembro, ele não some dia 1º de janeiro. Se você estava ruim da sua saúde, não some automaticamente no ano que se inicia. E tudo isso nós sabemos. Mas então por que essa direção? Porque é muito importante para a nossa vida nós entendermos, e é um período que a gente tem onde a gente realmente analisa, e nesses blocos de ano em ano, a gente vai analisando a vida, a gente vai revendo, a gente olha para trás e agradece, a gente olha para frente e planeja. E para isso é muito importante nós buscarmos essa palavra, que ela é essencial, que é buscar para a nossa vida sabedoria. O livro de Provérbios tem um personagem principal, se chama sabedoria. E ele vai mostrando todo o combate àquilo que não é sabedoria, como os nossos inimigos. E nessa série, durante 4 semanas, nós vamos falar de lições de Provérbios, para que você, na sua vida, consiga refletir e buscar mais sabedoria para viver. E para ajudar você na compreensão do que é sabedoria, eu quero começar mostrando uma imagem para você, que é a imagem de um tomate. O que tem a ver tomate com sabedoria? Eu estava ouvindo um podcast e eles estavam falando, refletindo sobre o ano que passou e pensando no que virá. E aí um deles disse: para o ano que se inicia, eu quero ter muita sabedoria. E aí a pergunta foi: mas o que é sabedoria? E ele contou uma história que ele ouviu sobre tomate. Ele diz: existe uma diferença entre adquirir conhecimento e ter sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. É um exemplo muito simples, mas que escancara na nossa frente a diferença entre conhecimento e sabedoria. Normalmente nós buscamos muito conhecimento, mas isso não se reflete em sabedoria na nossa vida. A maioria das coisas que você ouve, você já sabe. E a maioria das coisas que você luta mesmo sabendo do que deve fazer. Nós sabemos o que é conhecimento. Você sabe que tem que cuidar da sua saúde, você sabe que tem que perdoar, você sabe que tem que buscar a Deus, você sabe o que é certo fazer, você sabe o que é errado fazer. O problema é que uma coisa é saber que tomate é fruta. A outra é saber não se usa na salada de fruta. Conhecimento teórico é importante, porque isso expande o teu conhecimento, te dá mais capacidade de entender a vida. Mas ele só realmente faz diferença quando ele entra na tua vida. E você aprende o que dizer sim e o que dizer não a partir da sabedoria. Você quebra a cara, eu quebro a cara durante o ano, chegamos esgotados, chegamos cansados, nos metemos em confusões, porque sabemos que tomate é fruta. Mas quando tem a salada de fruta, dos problemas, do cansaço, de fazer do nosso jeito, do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas manias, dos nossos maus hábitos, a gente atira o tomate no meio da laranja, da manga e vira aquela bagunça. E por isso que toda hora a gente escuta: poxa, mas o fulano sabe tudo, está toda semana na igreja e ainda age assim? Claro, conhecimento não garante sabedoria. E a busca de Provérbios é uma busca por sabedoria. O primeiro tema que nós vamos abordar tem como título, para 2025, é uma sabedoria você proteger a
a sua vida. Proteja a sua vida, é o convite de Provérbios. Todos nós temos um desejo de buscar proteção. O que significa proteção? É criar defesas contra o mal. Seja isso na área da saúde, principalmente no tempo de pandemia, nós ainda lembramos, muitas vezes nós lutávamos para evitar tudo que é tipo de contaminação. Nas nossas casas, as portas trancadas, as grades que nós colocamos, os alarmes têm o objetivo de nos proteger para aquilo que é mal não entrar. E eu tenho certeza que um dos desejos que você tem é que 2025 seja um ano de proteção. Um ano que você está protegido. Um ano que você está seguro. E o primeiro conselho para aprendermos sobre proteção, e o primeiro provérbio desse ano é o Provérbios capítulo 13, versículo 3. Esse vale a pena você marcar, gravar, guardar, anotar, para não esquecer dessa palavra para a tua vida. A sabedoria de Provérbios, capítulo 13, versículo 3 diz assim: quem guarda a sua boca, preserva a própria vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Pega essa sabedoria para a tua vida, para o teu 2025. Quem guarda a boca está se protegendo, protegendo a vida. Pessoas que falam demais, acabam se arruinando. Não adianta ter alarme, não adianta ter tranca na porta, não adianta álcool gel. Na área emocional, na nossa alma, na nossa vida, muitas coisas são definidas da palavra. E num livro chamado Princípios Milenares, diz assim: sua vida pode ser repleta de paz e prosperidade, ou de conflitos e desgosto, a depender de como você usar as suas palavras. Já percebeu? O resultado da tua vida é o resultado das tuas palavras e do uso delas. Uma vida em paz, uma vida protegida, uma vida que bota a cabeça no travesseiro e está tranquila, é uma vida construída por palavras. Uma vida aflita, uma vida angustiante, uma vida que se envolve em problemas, é uma vida também construída por palavras. Palavras é uma fonte que jorra doce e amargo, e isso foi o próprio Jesus que falou. Palavras têm esse poder de ser algo que pode fazer a tua vida ser uma vida de paz e prosperidade. O bom uso das palavras abre portas. O bom uso das palavras evita problemas. O bom uso das palavras te leva longe. O mau uso das palavras cria muros. O mau uso das palavras cria feridas. O mau uso das palavras traz conflitos e traz desgosto. No livro de Provérbios, quando nós vamos aprendendo, a gente vai vendo. Esse grande herói, chamado sabedoria, ele não dá espaço para grosseria, não dá espaço para xingamento, não dá espaço para quem fala demais. Esse a Bíblia diz que é um inimigo da sabedoria que se chama tolo. Tolo. Quem é o tolo? O tolo é aquele que não usa o conhecimento que tem para praticar na sua vida, ou seja, sabe que tomate é fruta, mas nem por isso deixa de colocar na salada de fruta. Quem é o sábio é aquele que entende, isso é importante para a minha vida, isso não pode escapar. Eu não preciso ir longe, que eu imagino que é um exercício difícil de fazer. Mas eu não preciso ir longe para pensar que nem eu fui longe nisso de pensar, para esse ano eu quero proteger a minha vida cuidando das minhas palavras. Que bom se você fez isso. Mas poucas pessoas fazem esse tipo de reflexão. Se você parar para pensar, esse poder das palavras doces e amargas nos mostra o seguinte: palavras doces tornam o dia agradável e leve. Já por outro lado, palavras ruins tornam o dia pesado e moroso. Dia cansativo, um dia carregado de palavras ruins. Manhã cansativa, uma manhã que já começa com palavras pesadas. Dia desagradável, o dia que já na saída do trânsito, você com louvor alto no carro consegue gritar mais alto para xingar alguém.
Incomodação demais. Incomodação demais. Já palavras doces tornam o dia agradável e leve. Você é contagiado por um bom dia, com um sorriso na cara. A gente tem uma cultura que celebra o xingamento, que celebra a grosseria. A gente Jaraguá, o apóstolo Pedro, contexto de Brasil e talvez mundo. Celebra quem fala grosso, quem xinga, quem grita. Celebra quem bate na mesa. Celebra quem tem um sarcasmo na internet que consegue humilhar o outro. Vocês já perceberam como a gente vive brincando com perigo? Essas palavras arruinam a vida. Essa maneira de viver ruína. A vida ganha graça, a vida ganha gosto quando as nossas palavras são transformadas. Eu quero contar uma história para vocês, que é uma história que tem sido bastante marcante para mim. Eu estou acompanhando 2 homens aqui da igreja, os 2 já devem ter seus 45, 50 anos. 2 homens que são pessoas muito influentes, pessoas muito queridas, que estão descobrindo a fé de 2024 para cá. E esses 2 homens, então, nessa trajetória, começaram a me convidar para tomar alguns cafés com eles. E por último, agora a gente resolveu ler esse livro, Princípios Milenares, que é um livro que fala muito sobre sabedoria. A gente resolveu ler junto. E o primeiro capítulo do livro, Princípios Milenares, fala sobre maturidade. E fala que você saber calar, que você saber trazer uma palavra leve em meio a coisas desagradáveis, que você aprender a usar as suas palavras é sinal de maturidade. Pega bem um exemplo. Esse homem, um deles, com um jeito ainda muito novo na fé, muito tímido, sem saber ainda, quem sabe, usar palavras elaboradas, mas falando aquilo que vem da essência de Deus, diz assim: eu posso contar uma história para vocês que aconteceu comigo? Ele até usou, acho, posso dar o meu testemunho? E daí nós 3 ali sentados, tomando um café, conversando, disse, claro. E aí ele pegou e disse a seguinte história. Esses tempos eu fui buscar meu filho numa escola aqui de Jaraguá, não é o colégio evangélico Seu Leopoldo, mas isso também acontece por aqui provavelmente. No estacionamento deve acontecer coisas parecidas aqui. Mas ele dizendo, fui buscar meu filho na escola, quando cheguei na frente da escola, estava aquela muvuca de carro, e nós sabemos como é essa muvuca de carro perto do meio-dia aqui em Jaraguá, estava aquela muvuca de carro. Eu fui colocando assim, pedi para o segurança chamar meu filho, e comecei a gritar, chama o fulano, chama o fulano. E nisso veio um pai também, em uma van atrás de mim, e começou a me pressionar, me apertar e já buzinar, porque queria encostar ali também. Eu botei o carro um pouco mais para frente, ele seguiu me pressionando, e eu botei um pouco mais para frente, ele pegou e parou o carro do meu lado. Quando ele parou o carro do meu lado, ele fez assim. E eu baixei o vidro. Ele olhou para mim e disse assim, se tu é homem, desce aqui para a gente resolver agora essas olhadinhas que você ficou me dando aqui. Ele disse que na hora veio aquela emoção quase descontrolada, ele olhou para o homem e disse assim, meu amigo, eu não sei quais são os teus problemas, mas os meus eu resolvo com oração. E fechou o vidro. Ele disse, começou a tremer, e disse, o que eu acabei de fazer? E ele contou aquela história, e o outro que estava com a gente, ele é um cara já mais bruto, assim, ele pegou e disse assim, rapaz, eu preciso aprender esses negócios aí. Porque ele percebeu que poder, que transformação. O filho entrando no carro e vendo um pai que teve essa atitude. Esse homem colocando a cabeça no travesseiro e diz, hoje eu ouvi isso, eu reagi assim. Ele protegeu a vida dele. E ele protegeu outras vidas. Essa história eu tinha contado em pequenos grupos, em alguns contextos. E ontem alguém me escreve no Instagram, Pastor Rafael, quinta-feira passada passei por um episódio e lembrei da história do teu amigo. Ele disse, eu sem querer cortei a frente de um carro, e quando parei junto com a minha esposa e meu filho para abastecer no posto, o cara veio e parou o carro atrás de mim e desceu do carro para tirar satisfação. E quando ele desceu do carro para tirar satisfação,
eu automaticamente lembrei da história e falei para ele: meu amigo, eu não sei quais são os teus problemas, mas os meus eu resolvo com oração. Eu disse, isso vai virar agora um mantra. Mas virou uma lição. Aí eu disse para ele, mas me conta mais, eu quero saber. Porque daí eu fiquei curioso para saber. O que ele te respondeu? Sabe o que ele disse? Nada. Ele ficou parado me olhando. Não sabia o que fazer. Sabe por quê? Porque a marca do Evangelho na tua vida e na minha vida, que mostra a sabedoria que Deus desenvolve em nós, é uma marca que traz uma reação do que o mundo espera. Uma ação do que o mundo espera, gera uma reação que nós já sabemos como é. E por isso que é tão importante você entender, quem conhece o peso das palavras, valoriza o silêncio. Quem conhece o peso das palavras, valoriza o silêncio. Jesus sendo atacado, leitura bíblica que nós fizemos, condenado, acusado injustamente, o que a Bíblia diz que ele falou? Nada. Herodes ainda fuça um pouco mais. Está todo mundo falando, o que você tem a dizer? Herodes não, Pilatos, o que você tem a dizer? E a Bíblia diz, Jesus não respondeu palavra alguma, e eles ficaram admirados com o que Jesus havia feito. Eles ficaram espantados com o que eles viram. Aquele homem não falou nada e o governador ficou muito impressionado. Saber guardar as palavras para não arruinar a vida é saber ficar quieto quando as tuas emoções estão te mandando falar. É nessa hora que a gente descobre o lugar certo de colocar o tomate. Não é assim? A tua vida não se torna pesada, conflituosa, trazendo feridas e recebendo feridas por palavras erradas na hora errada. Guardar as palavras, Provérbios diz, é proteger a vida. Jesus guardou as palavras e foi crucificado. Mas a lição ficou para mim e para você. Não era hora de falar. Era hora de calar. E se em 2025 você exercitar a hora de calar, mesmo quando as tuas emoções estão te mandando falar, pode vir me contar depois o testemunho que eu conto aqui na igreja. De pessoas que você impactou, de como você colocou a cabeça no travesseiro, mesmo tremendo às vezes com que as tuas emoções gritavam, e pôde dizer, eu fiz a diferença, e a minha vida é diferente. Aprenda a hora de falar, mas principalmente aprenda a hora de calar. Valorize o silêncio. Eu desde ano passado, muitos me acompanham na internet também, estão percebendo que eu falo muito sobre provérbios. E uma coisa que eu falo sobre provérbios é que provérbios está fazendo eu me sentir um moleque. Porque ele está mostrando a minha imaturidade. Eu sou alguém que sou de reagir com palavras. E provérbios diz, quem fala ou quem provoca discussões é tolo. Ou seja, Deus escrevendo na minha cara, Rafael, você é um tolo. Provérbios está me ensinando a perceber o quanto eu preciso de sabedoria para ter uma vida diferente. Quanto eu preciso aprender o valor do silêncio. Não consigo sempre, mas às vezes eu consigo, ao invés de reagir com uma grosseria, com uma resposta, com uma alfinetada, eu fico em silêncio. Na hora dói. Chega a doer, mas depois faz um bem. Depois faz tão bem saber calar. Quem sabe o peso das palavras valoriza o silêncio. Outro caminho que nós precisamos aprender com as palavras é que a Bíblia não diz só que nós não devemos falar para não brigar. Nós devemos ter cuidado com muitas outras coisas que são frutos das palavras. E uma delas é um mau costume que nós temos de não controlar as palavras e livremente usar elas para falar de outros. A Bíblia fala várias vezes, não fale mal dos outros.
Não fale sobre os outros. Nem sequer comente sobre os outros. Acho que um dos maiores elogios que eu recebi, não falo isso para minha glória, porque eu erro o tempo inteiro nisso, foi quando eu tinha uma situação específica para conversar sobre uma pessoa, e alguém me disse assim: a gente ficou muito admirado quando você falou, porque você nunca comenta sobre ninguém. Não faz parte da minha vida ter o nome de pessoas. Isso me livra de tanto mal. Não faz parte das mesas que eu sento ficar comentando sobre outras vidas. E quando isso escapa faz tanto mal. Mas você já notou como a gente negligencia isso toda hora e nem dá bola e fala. Ei, quer ter um ano diferente? Quer proteger a tua vida? Diminui comentários sobre outras pessoas. Até o momento que ele para. Para de dar opinião na vida dos outros toda hora. É impressionante essa força que tem as palavras na nossa vida. Fulano falou isso daquele, fulano falou mal daquele, fulano falou daquele. As pessoas falaram do jeito daquele. A Bíblia diz: ei, cala. Você está destruindo a sua vida e quem sabe destruindo a vida de outros por tabela. Inclusive é mandamento. E mandamento é palavra de Deus para você não ser um escravo. E eu e você às vezes somos escravos de palavras. E a paz vai embora da nossa casa, do nosso 2023, 24, 25, e a gente não percebe aonde. A gente não percebe aonde. Mas está no nosso muito falar, e principalmente no falar e nomear pessoas que a gente nem sabe como é. Tem uma história que conta sobre as 3 peneiras de Sócrates. Imagino que vocês já ouviram falar. É uma história muito conhecida do grande filósofo e sábio Sócrates, que diz que chegou um homem para ele e disse assim: grande mestre Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar de um amigo seu. Como é que a gente normalmente reage quando escuta isso e diz: conta. Sócrates disse assim: mas você já passou pelas 3 peneiras antes de me contar? Sócrates diz: o homem diz: você já passou pelas 3 peneiras da história antes de me contar? O que são as 3 peneiras? E ele diz assim: você tem certeza que é verdade? Ele diz: olha, eu tenho quase certeza. Eu ouvi falar de uma pessoa que eu confio muito e tem gente que diz que inclusive viu. Mas só que eu disse: tá, mas você tem certeza que é verdade, que é exatamente isso que aconteceu? Aí o homem disse: aí já não sei. Tá, mas vamos olhar o segundo filtro. Essa tua palavra tem o intuito de ser bondoso? Você fala isso por bondade com a pessoa que você vai citar? O homem ficou em silêncio e disse: eu acho que não. E ele diz: isso que você vai me contar serve para alguma coisa na minha vida? Ou é só uma informação sobre outra pessoa? Tem utilidade? E o homem, mais uma vez, ficou em silêncio. Ou seja, as nossas palavras precisam de mais peneira, meus queridos. Se essa igreja cheia do jeito que está encontra pessoas que usam essas 3 peneiras, nós revolucionamos Jaraguá. As pessoas vão ficar impactadas com a minha e com a tua vida, com a nossa capacidade de ter sabedoria no falar e no calar. Você vai ter mais paz ao dormir no travesseiro. Vai ser melhor que muitos tratamentos estéticos que você busca. A paz de botar a cabeça no travesseiro e guardar a sua língua. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aprender a arte de falar, e não é para você ser silencioso. Jesus, quando tinha que falar, ele falava, mas quando tinha que calar, ele calava. Isso traz uma paz tremenda para a nossa vida. A hierarquia emocional determina o peso das palavras. Quem manda na tua vida e na tua língua? A vontade de Deus ou o teu desejo de fofocar, de mentir, de reclamar? Quem é o dono da tua vida? Eu sou de Jesus, mas a minha língua... Agora não tem mais as revistas de fofoca, nem lembro o nome mais. Eu sou de Jesus, mas eu reclamo de tudo. Eu sou de Jesus, mas se você falar uma coisa que eu não gosto, aí você vai ouvir umas boas.
Quem manda nessa história? Quais emoções te dominam? Eu e você somos convidados a viver uma vida leve, feliz, em paz e diferentes, dizendo: eu quero guardar as minhas palavras para proteger a minha vida. Eu quero abrir a minha boca para abençoar outras vidas. E eu encerro com um vídeo que eu postei, não vou mostrar o vídeo, mas vou falar da frase. Com 3 palavrinhas para você levar de lição do que você acaba de ouvir e para acompanhar a tua vida. A primeira delas é uma dica para o teu 2025. Não reclame. Deus odeia murmuração. Se você não acredita em mim, abra sua Bíblia em Números 11 e leia com calma. Deus odeia murmuração. Porque a murmuração é pecado contra Deus, a murmuração tira a visão do que é bom, a murmuração contamina outras pessoas, a murmuração no final faz inclusive você duvidar do poder de Deus. Não reclame. Essa luta é constante na nossa vida, essa não se cura do dia para a noite. Essa muitos talvez já jogam fora agora na hora do almoço que vão reclamar que a comida está ruim. Ou a sair ali na rua que vão reclamar que está muito quente. Não reclame. Lute contra a reclamação. Lute contra a murmuração. Coloque o desejo de proteger a sua vida e dizer: eu quero reclamar menos. Eu quero parar de reclamar. Eu não quero olhar os defeitos. Eu quero aprender a olhar o que é bom e silenciar no que eu não posso mudar. Não reclame. Mas um segundo conselho é: a primeira diz do que você não deve fazer com a sua boca, e a segunda diz sobre algo que você deve fazer mais. Sabe uma coisa que eu tenho certeza? Que se eu chegasse para você e falasse assim: e aí, em 2024, reclamou mais ou orou mais? Nem eu passava no teste. Nem você passava no teste. E aí, 2024, como foi tua vida de oração? É um conhecimento que a gente às vezes nem busca. Todo final de ano eu escuto alguém dizendo assim: ano que vem eu quero ler mais a Bíblia. Ano que vem eu quero orar mais. E é uma frase que fica guardada até 31 de dezembro do próximo ano. Comece. Faça dessa sabedoria, desse conhecimento, uma sabedoria para a tua vida. Você conhece o poder da oração? Sim. Você sabe que orar transforma a tua vida? Sim. Você sabe que orar transforma as circunstâncias? Sim. Ore mais. Você acha que uma pessoa que acorda orando já vai sair reclamando? Pode acontecer, mas diminui a possibilidade. Você acha que ao invés de comentar sobre a vida de alguém, você orar por alguém vai te dar o mesmo desejo de fofocar sobre essa pessoa e opinar sobre a vida dela? Pode até ser, mas vai ser uma luta interna. Porque a tua hierarquia emocional vai colocar Deus na frente. Clame. Clame. Ore mais. Não faça um comentário sem orar antes. Isso serve para esse tipo de coisa ou para comentários na internet? A nova regra é que nós temos que dar opinião em tudo. Mas a regra do Evangelho é: isso não é sabedoria, isso é para arruinar a tua vida. Temos que dar opinião em tudo? Não. Jesus mesmo não deu opinião nem quando ele estava sendo acusado falsamente. Por que você acha que você tem que sempre dar a tua opinião? Por que eu acho isso? Porque nos falta sabedoria. E por último, ame. Uma das melhores definições de amor é: eu fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse naquela situação. Essa é uma das melhores definições de amor. O que é amor? É eu ver uma pessoa que, quem sabe, está cheia de problemas, porque ela se enfiou nesses problemas. E naquela hora eu não quero ser a boca que vai dizer para ela: também tu não faz nada direito. Eu quero ser a boca que vai dar um caminho para ela ter um jeito de sair desse problema. O que é amar? É você baixar o vidro do teu carro e quando tem alguém vociferando do teu lado, você não devolver na mesma moeda. É você simplesmente anular aquela situação quando o amor a Deus, o amor a você mesmo, como Jesus diz, e o amor ao próximo, faz o que é certo ser mais forte do que o teu jeito. Não reclame, clame e ame. Eu encerro fazendo o pedido do salmo que nós lemos, Salmo 19. Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, Deus meu. Pedido para a nossa vida. Deus, meu plano para 2025, palavras que saem de mim e aquilo que está aqui dentro, sejam mais parecidos contigo do que comigo. Que assim Deus nos abençoe. E fica esse primeiro provérbio para a nossa vida. Tem mais 3 ainda esse mês. Mas o primeiro é um convite para você. Guarde a sua língua. É um conselho para você viver melhor, para experimentar paz, para experimentar alegria. Isso te protege. Amém?